A contagem regressiva é um evento que chegou num ponto muito complicado dos quadrinhos da DC, a crise infinita. Mas sabe o que é pior que essa contagem regressiva? É a contagem regressiva para a queda do seu cabelo. E é exatamente por isso que a Manual tá aqui mais uma vez para te ajudar. A Manual é uma empresa britânica especializada em saúde masculina, que é referência no tratamento para calvície. A calvície atinge cerca de 50% dos homens, afetando principalmente a autoestima da pessoa. E é pensando nisso que a Manual oferece tratamentos cientificamente comprovados e que são prescritos por uma equipe médica 100% online, que está pronta para te atender com tratamentos totalmente personalizados, de acordo com cada caso, algo que pode ser no estágio inicial ou até avançado. E a entrega desses produtos é super discreta, para manter a sua privacidade. Seguindo a prescrição médica e fazendo o tratamento de forma contínua, os resultados costumam ser mais visíveis a partir do 4º mês de uso. E aí você para a contagem regressiva dos fios que ainda sobram na sua cabeça e começa a contar os novos que vão crescer ainda mais. E para você que é inscrito aqui do canal, a Manual tá oferecendo um descontaço de 40% no seu primeiro pedido e com frete grátis. Para isso é só usar o cupom NAS. Então clica aqui no link na descrição e aproveita. Mas corre, porque o cupom é por tempo limitado. Fala galera, hoje é dia de Projeto OMAC. É uma história da DC, escrita por Greg Rucka e desenhada por Jesus Saiz e Cliff Richards no ano de 2005. O Projeto OMAC faz parte da contagem regressiva para a crise infinita. É o primeiro arco que liga diretamente os eventos da morte do Besouro Azul com o evento principal. Mas também tem um outro arco no meio, que é Superman Sacrifício. Então esse vídeo é como se fossem duas histórias em uma. Aqui, a paranoia do Batman com os acontecimentos da crise de identidade o levaram até o seu maior erro. E a um dos grandes marcos dos quadrinhos da DC. Esse é o Projeto OMAC. Essa HQ é uma sequência da contagem regressiva para a crise infinita. Então é interessante que você conheça a história anterior antes de continuar essa daqui. Para isso, tem o link para o vídeo anterior aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E se você quer ajudar o canal a crescer, dá uma olhada nas recompensas do clube de membros ou em outras formas de ajudar que também estão aqui na descrição. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa na base da agência de espionagem Checkmate, onde o Rei Preto, Maxwell Lord, acabou de matar Ted Kord, o Besouro Azul. Agora, Sasha Bordell, a Cavalo Preto, junto de outros agentes, precisam lidar com essa bagunça. O corpo de Ted Kord deveria ser incinerado e nenhum vestígio deveria indicar que ele esteve ali. Mas enquanto observa o corpo do Besouro Azul, Sasha reflete. O Checkmate não era assim. Eles eram melhores. O Checkmate sempre foi uma organização secreta de vigilância de meta-humanos, com o Rei Preto, a Rainha Preta, o Rei Branco, a Rainha Branca. Agora com os seus bispos e cavalos, uma estrutura que ainda existe, mas todos sabem que quem realmente está no comando agora é o Rei Preto, Maxwell Lord. Sasha não gostava nada disso, mas não podia demonstrar. Ela tinha que manter a imagem de uma serva leal, porque sempre tem alguém ou alguma coisa a observando. Na sua sala, Max Lord estava com um satélite de vigilância chamado Irmão Olho, fazendo o diagnóstico dos estragos feitos por Ted Kord. O Besouro Azul apagou praticamente todos os arquivos coletados pelo Checkmate ao longo dos anos, informações importantes sobre heróis e vilões. Pelo menos ele ainda tinha os arquivos sobre o Projeto OMAC, o Projeto
Omni Mind and Community. Max quer entender se mais alguém pode desconfiar dele, e o Irmão Olho diz que tem um suspeito: o seu criador, o Batman. Na Batcaverna, o Batman estava totalmente concentrado, preocupado, porque o irmão não respondia mais. O Irmão Olho estava sob controle de Max Lord agora, e ele vigia tudo. O Batman na Batcaverna, ao mesmo tempo que ele vê o Soviete Supremo combatendo o Arremessador na Rússia, por exemplo. Do lado de fora da base do Checkmate, Sasha Bordel, a cavalo preto do rei, tem uma conversa com Jessica Midnight, a cavalo preto da rainha. Jessica odeia Max Lord e diz que ele não precisava ter matado o Besouro Azul. Mas Sasha não pode levantar suspeitas e mantém uma fachada apoiando as ações do rei. Isso gera um pequeno confronto entre elas, que era observado por alguém, ou por algo. Tudo era visto e vigiado pelo Irmão Olho. Como por exemplo, Michael Carter, o Gladiador Dourado, visto saindo do hospital de Chicago e sendo reconhecido por um civil, até que ele é abordado pela própria Mulher Maravilha. Diana estava preocupada com o desaparecimento de Ted Kord. O Besouro Azul não teve apoio de ninguém, mas a Mulher Maravilha acreditava nele, e o fato de que eles não ouvem notícias de Ted há 2 dias a deixa preocupada. Então eles decidem procurar por ele juntos. Na base da Checkmate, Max continuava vigiando tudo. Sasha entra na sua sala, se sentindo desconfortável ao ver naquela tela aquele grande olho que parecia olhar diretamente para ela. Mesmo assim, ela mantém a postura e relata a incineração do Besouro Azul e a destruição da sua nave, que foi concluída com sucesso. Mas Sasha quer deixar partes da nave espalhadas para criar uma distração, e para isso ela vai até Paris naquela mesma noite para espalhar as peças pela cidade. Mas depois de realizar essa tarefa em Paris, Sasha vai disfarçada até um posto do correio. Logo, uma correspondência chega para o Batman, vindo direto da França, da região de Bordeaux. A encomenda eram os óculos quebrados do Besouro Azul e um bilhete dizendo que você não o controla mais. Então o Batman entende: Ted Kord está morto e o Irmão Olho não está mais sob o seu comando. O que quer dizer que absolutamente ninguém está a salvo agora. O Batman sabe o que parte da Liga da Justiça fez com o Dr. Luz anos atrás e o que fizeram com ele logo em seguida. Os seus próprios amigos apagaram 10 minutos das suas memórias. Mas memórias são frágeis e qualquer gatilho pode trazê-las de volta. Foi por isso, por essa quebra de confiança, que o Batman decidiu criar um satélite de vigilância, algo que vigiaria tudo e todos, em todo lugar. Esse era o Irmão Olho. O Batman conta isso pro Superman, pra Mulher Maravilha e pro Gladiador Dourado, e conta que agora alguém roubou e tomou o controle do Irmão Olho. Então ele mostra os óculos quebrados de Ted Kord. O Besouro Azul estava morto. O Batman acredita que Ted descobriu quem roubou o Irmão Olho, e ao investigar isso mais a fundo, isso o levou até a morte. O Gladiador Dourado fica furioso porque o Batman foi o primeiro quem Ted procurou por ajuda, mas ele se recusou a ajudá-lo, e agora Ted estava morto. O Gladiador chega até a atacar o Batman, mas o Superman o defende. O que eles precisam fazer agora não é brigar, é resolver essa situação. Quem observava tudo isso era o próprio Max Lord, através do Irmão Olho. Ele vê aqueles óculos do Besouro Azul nas mãos do Batman e entende que alguém de dentro do Checkmate enviou isso até ele. Existia um traidor. Max então decide, por enquanto, criar uma distração e ordena a eliminação do Arremessador em Moscou. Assim, um civil qualquer assume um tipo de forma cibernética. Era um OMAC. E ele ataca o Arremessador, facilmente o cortando ao meio. E então o OMAC
volta à sua forma civil. No checkmate, Max reúne agora todos os integrantes da liderança na sala do tabuleiro. Estão presentes Max, o Rei Preto, Sasha, a Cavalo Preto do Rei, Jessica, a Cavalo Preto da Rainha, além da Rainha Preta, da Rainha Branca e do Rei Branco. E, com todas as peças no tabuleiro, Max diz que sabe que existe um traidor. Então, nesse momento, a Rainha Preta manda Jessica Midnight agir. Mas quando ela saca a pistola e avança contra Max, ele usa os seus poderes de controle mental para paralisar Jessica Midnight. Então Max ordena que ela mate o Rei Branco, a Rainha Branca e a Rainha Preta de uma só vez. Sasha observava tudo aquilo sem poder fazer nada. Então, depois desse massacre, Max ordena que os corpos sejam recolhidos e que Jessica seja levada sob custódia. Sasha era a única que Max confiava agora. Mas um tempo depois, o Batman se aproximava de um depósito abandonado, onde ele encontra Sasha Bordelks e os dois se beijam. Sasha já foi guarda-costas de Bruce Wayne e também um interesse amoroso do Batman. Ao mesmo tempo que isso acontecia, Max fazia suas investigações e revê os movimentos de Sasha em Paris, descobrindo assim que ela era a traidora. E agora ela estava com o Batman. E com o Batman sabendo dos seus segredos, Max sabia que um OMAC apenas não seria o suficiente. Assim, ele convoca vários OMACs que atacam Sasha e o Batman nesse momento. O Batman não sabia o que eram aquelas coisas, mas enquanto lutam, Sasha tenta explicar que quem tomou o controle do Irmão Olho também criou aquelas criaturas, os OMACs. E eles são controlados pelo satélite Irmão Olho. Quem tomou o Irmão Olho foi o rei do checkmate, o mesmo homem que matou o Besouro Azul. O problema é que Sasha é neutralizada e capturada pelos OMACs antes que pudesse dizer o nome dessa pessoa. O Homem-Morcego ainda tenta se defender e consegue cortar um dos OMACs, mas ao fazer isso, ele vê sangue, percebendo assim que os OMACs não eram apenas máquinas. O problema é que ao ver isso, o Batman baixa a guarda e é atingido pelo OMAC. A criatura conhece os movimentos do Batman, então ele o pega e dispara um raio que o joga nas águas. Mas nesse momento, um borrão azul e vermelho surge e o resgata. Era o Superman. Mas depois de salvar o Batman, eles percebem que os OMACs tinham desaparecido. Então, sem mais o que fazer ali, eles decidem voltar para a torre de vigilância da Liga da Justiça. Enquanto isso, na órbita da Terra, a Mulher Maravilha e o Gladiador Dourado estavam em busca do satélite Irmão Olho, mas não conseguem encontrá-lo. Nesse momento chega o Lanterna Verde Guy Gardner, que, furioso, pergunta se é verdade que o Besouro Azul está morto. Guy quer saber quem fez isso, e ele acredita que o Gladiador deveria estar reunindo a antiga equipe, a antiga Liga da Justiça Internacional, para ir atrás do assassino de Ted Kord. E a Mulher Maravilha não fazia parte do grupo. Diana até tenta argumentar, mas Michael agradece por tudo que Diana tem feito por ele. Mas ele diz que Guy está certo. Isso é assunto da sua antiga equipe. Na base do checkmate, Sasha Bordelks é presa na mesma cela que Jessica Midnight e Max chega para interrogá-la, mas ele tenta usar suas habilidades de controle mental para fazer Sasha contar o que mais ela disse ao Batman. Só que Sasha, de alguma forma, consegue resistir a essas habilidades. Sendo assim, Max deixa a cela confuso e frustrado. Na torre de vigilância da Liga, a Mulher Maravilha conta pro Batman e pro Superman que não conseguiu encontrar o satélite do Irmão Olho, e diz que o Soviete Supremo entrou em contato, revelando sobre a morte do arremessador pelas mãos de uma criatura parecida a que atacou o Batman. Ela pretende ir até Moscou para confirmar isso, porque essa crise pode afetar o mundo inteiro. Usando o Irmão Olho, Max viu toda essa conversa.
Ele sabe que é só questão de tempo até o Batman descobrir toda a verdade. Ele não queria fazer isso agora, mas é obrigado a fazer o seu movimento de emergência. Em pouco tempo então, Max manda o Irmão Olho localizar o que ele chama de alvo Alpha 1. E Max usa suas habilidades de controle mental nele. Ele diz que inimigos estão se aproximando e que eles querem fazer mal a ele e às pessoas que ele ama. Era hora dele agir. Assim, direto do planeta diário, o alvo Alpha 1 responde. Esse alvo era ninguém menos que Clark Kent, o Superman, agora sendo controlado mentalmente por Maxwell Lord. Num dia de trabalho comum, Clark Kent chega no planeta diário para falar com a sua esposa Lois Lane. Mas quando ele se aproxima da sala dela, Clark vê com a sua visão de raio-x que Lois estava acompanhada por ninguém menos que um dos seus maiores inimigos. Era Brainiac. Clark destrói a porta da sala, mas Brainiac não estava mais ali. Sem entender nada, como Superman, ele tira Lois dali e diz que vai encontrá-lo. Assim, com a ajuda do seu robô clone, ele começa a procurar por Brainiac. Mas é Brainiac quem o encontra e até passa a controlar o seu robô, obrigando o Superman a destruí-lo com um soco. Depois disso, Brainiac atrai o Superman para o meio do oceano, para o fundo da Fossa das Marianas. Irritado, o Superman entra na base submarina de Brainiac e o confronta, questionando o que ele fez com Lois. Brainiac diz que entrou na mente dela e descobriu os segredos de Clark Kent. E viu também que ela tem medo do Superman. Irritado, o Superman destrói uma parte da base submarina. Mas isso foi o erro. Porque Brainiac pode sobreviver transportando a sua mente para computadores. Mas os seus prisioneiros não. Eram Perry White, Lana Lang, Jimmy Olsen e Lois Lane. Eles vão morrer com a pressão das águas. E o mais irônico é que eles estavam a salvo até o Superman chegar ali. O Superman não podia fazer nada e na frente dos seus olhos, os seus amigos e a sua esposa morrem. Isso o deixa extremamente enfurecido. Então o Superman, que tem o juramento de não matar, nesse dia vai quebrar o juramento. E ele parte para cima de Brainiac com todas as suas forças. Até que uma luz surge e de repente o Superman estava na Fortaleza da Solidão, com sangue nas suas mãos. Tudo isso que ele passou com Brainiac não aconteceu de verdade. Lois estava viva. Mas algo aconteceu. Porque ele tinha sangue nas mãos. É nesse momento que o Lanterna Verde, John Stewart, o Flash, a Canário Negro e o Gavião Negro surgem dizendo que o Superman tem que responder pelo que ele acabou de fazer. E para a segurança do mundo, ele vai ser levado em custódia pela Liga da Justiça. Nesse momento, Lois Lane é visitada pelo Caçador de Marte. E, depois do susto inicial, Lois lhe oferece café e a sua comida favorita, biscoito recheado. Acontece que a visita não era sem motivo. O caçador estava ali para caso precisasse proteger Lois Lane do seu próprio marido, o Superman. Assim como Alan Scott vigiava o planeta diário e o Capitão Marvel vigiava a fazenda Kent. Ainda na Fortaleza da Solidão, que nessa época estava na Floresta Amazônica, o Superman não sabia o que estava acontecendo. Não sabia nem por que ele tinha sangue nas mãos. Algo estava acontecendo com a sua cabeça e ele se esforça para tentar lembrar. Ele lembra que estava no planeta diário quando tentou falar com Lois e viu alguém na sua sala. Era na verdade Darkseid. O Superman acredita que Darkseid fez algo com Lois, mas imediatamente ele foi transportado para Apokolips por um tubo de explosão naquele momento. O glorioso Godfrey foi quem o recebeu e ele o levou para uma arena, para uma luta mano a mano contra o próprio Darkseid. O tirano de Apokolips queria humilhar o Homem de Aço e para obrigar o Superman a lutar, ele tem Lois Lane capturada e mentalmente afetada. Assim, o Superman veste luvas para o combate. O problema é que durante a luta ele vai se sentindo fraco
Isso é porque as luvas eram feitas com kryptonita. Graças à sua visão de calor, o Superman conseguiu destruir as luvas e realmente partiu para o combate. E jogando Darkseid para fora daquele ringue improvisado, o Homem de Aço venceu o combate. Então Darkseid disse que iria cumprir a sua palavra de libertar Lois do seu controle mental. E ele a liberta a matando. Isso deixou o Superman extremamente enfurecido e ele partiu para o ataque querendo quebrar sua promessa de não matar. Até que Darkseid o chamou de Clark. Nesse momento veio a luz e o Superman se viu na Fortaleza da Solidão, com as mãos ensanguentadas. De novo, isso não tinha acontecido de verdade, foi só na sua cabeça. Mas o sangue nas suas mãos era real. Então a Canário Negro diz que o Superman consegue até ver cadeias de DNA com a sua visão. É só ele olhar que ele vai saber de quem é esse sangue. Assim, a Liga leva o Superman até a torre de vigilância na Lua. E ele vê quem foi que ele espancou até a quase morte. O sangue nas suas mãos era do seu melhor amigo. Era do Batman. Na torre de vigilância da Liga da Justiça, o Superman percebe todos os danos que causou ao corpo do Batman, mas ele não se lembra de ter feito nada disso. A Mulher Maravilha observa com preocupação o fato de que um dos heróis mais poderosos do mundo pode perder o controle assim, ou pode ser controlado por alguém. A Liga da Justiça se reúne na sala de conferências e revisam as imagens de segurança, que mostram claramente o Superman chegando, já furioso e atacando o Batman sem motivo. O sistema de segurança da base entrou em ação, mas foi a Mulher Maravilha quem chegou a tempo de conter o Homem de Aço. Com todas essas evidências, o Caçador de Marte conclui que o Superman sofreu um episódio psicótico implantado. Alguém mexeu com a sua mente, com a mente do ser mais poderoso da Terra. E isso era extremamente perigoso. Assim, o Caçador de Marte quer fazer uma sonda telepática no Superman. O Caçador de Marte faz uma busca na sua mente, que estava toda quebrada, mostrando Lois Lane capturada ou morrendo nas mãos dos seus inimigos, seja Brainiac, Darkseid ou o Ruína. O gatilho que acionava essa fúria no Superman era a falha em proteger os seus entes queridos. E lá no fundo, o Caçador de Marte vê uma imagem de alguém dizendo que ele tem que protegê-los. Esse alguém era Maxwell Lord. O Caçador de Marte vê claramente o rosto de Max Lord. Foi ele quem afetou a mente do Superman. Se tratava de um trabalho psicótico feito por anos. Sugestões e impressões que não podem ser simplesmente desfeitos. O que eles não entendiam era o porquê. Max Lord, na teoria, era aliado dos heróis. Ele já gerenciou a Liga da Justiça, inclusive quando o Besouro Azul estava na equipe. A Liga então decide colocar temporariamente o Superman num loop de teletransporte para mantê-lo sob controle, enquanto Diana leva o Batman para Gotham. Mas assim que Diana sai da base, o Superman percebe que isso é mais uma das intenções de Max Lord. Controlar não só ele, mas toda a Liga. Ele quer deixá-los incapacitados. Ele quer deixá-los assustados. Então o Superman reage e não vai deixar ser capturado. Ele destrói parte da torre de vigilância no espaço, causando o caos. E distraindo os integrantes da Liga o suficiente para que ele possa correr e localizar Max Lord, voando o mais rápido até lá. É assim que o Superman voa diretamente até a base da Checkmate na Suíça. Assim que a Mulher Maravilha volta para a torre, ela vê a destruição. E ela é a única capaz de bater de frente com o Homem de Aço. Assim, ela vai para a Suíça também, atrás dele. Imediatamente ela encontra o castelo da Checkmate e ali dentro encontra Max Lord. Mas quando Diana pergunta onde está o Superman, ele surge atrás dela, a imobilizando. O Superman estava de novo sob controle mental de Maxwell Lord.
O Batman criou um satélite de vigilância e alguém o roubou. O Besouro Azul descobriu evidências do culpado e morreu por isso. E agora o assassino tá no controle da mente do super-herói mais poderoso do mundo. O culpado disso tudo era um antigo aliado da Liga da Justiça. Era Max Lord. A Mulher Maravilha confronta Max na sede da Checkmate. Enquanto isso, um Superman controlado mentalmente sofre de ilusões e vê agora Apocalipse destroçando Lois Lane. Diana tenta convencer Max a liberar o Superman, mas ele se recusa. Max diz que a existência de super seres no mundo é um perigo para a humanidade. Os meta-humanos são uma bomba relógio ambulante e por isso ele quer acabar com todos eles. Max vem planejando isso desde sempre. Ele vem conseguindo informações há anos e vem afetando a mente do Superman pouco a pouco, até ter total controle como tem agora. Assim, Max faz o Superman ver a Mulher Maravilha como se fosse Apocalipse, e isso inicia um combate devastador. Enquanto lutam, Max inicia a gravação desse combate com o Irmão Olho. Ele quer gravar a destruição que um combate entre meta-humanos com poderes quase divinos podem causar no mundo, porque quando deuses lutam, mortais sofrem. O combate entre os maiores seres do mundo é intenso. De um lado, o Superman quase congela a Mulher Maravilha. Do outro, a Mulher Maravilha quase deixa o Superman surdo ao bater nos seus ouvidos com os seus braceletes. A Mulher Maravilha consegue superar o Homem de Aço por um instante, mas ele quebra o pulso dela. Superando a dor, Diana usa os seus poderes divinos para atrair um bando de pássaros na intenção de distrair o Superman. Porque um combate direto seria só uma vitória para Max Lord. Porque o combate só terminaria com um dos dois mortos. Então Diana consegue alguns segundos de vantagem para ir ao encontro de Max. E ela o prende com o seu laço da verdade. Quando o Superman a alcança, ela consegue cortar a garganta do Homem de Aço com a sua tiara para pará-lo. Amarrado pelo laço que o obriga a dizer a verdade, a Mulher Maravilha diz para Max liberar a mente do Superman, e ele responde que nunca vai deixá-lo. Ele sempre vai ficar sob a sua influência, e ele sempre vai seguir as ordens de Max, seja matar ela, o Batman, ou até mesmo a própria Lois Lane. A única forma de Max deixar o Superman é com Diana o matando. Essa era a verdade. Então Diana faz isso, na frente do Superman. A Mulher Maravilha quebra o pescoço dele e mata Maxwell Lord instantaneamente. Maxwell Lord era consultor da Liga da Justiça, era o líder da Checkmate e era um traidor. Ele usou seus conhecimentos sobre todos os heróis contra eles próprios. E agora ele estava morto. Morto pelas mãos da própria Mulher Maravilha. Livre do controle agora, o Superman fica em choque ao ver o que Diana fez. Ela matou alguém. Mas por mais que os heróis não matem, ela fez o que era preciso. O problema é que com a morte de Max, o Irmão Olho automaticamente inicia o chamado Protocolo O Rei Está Morto. Enquanto o Superman confronta a Mulher Maravilha por ter matado Max, a Canário Negro entra em contato os interrompendo. Ela relata que vários desastres estão acontecendo pelo mundo nesse exato momento. Quedas de energia na costa leste, um enorme tsunami se aproximando da costa oeste, o Soviete Supremo enfrentando um Omak que matou o arremessador em Moscou, e um submarino posicionado nos mares da China que recebeu ordens para lançar um torpedo contra o país. Sendo assim, deixando essas desavenças de lado por enquanto, Superman vai lidar com o submarino enquanto a Mulher Maravilha vai cuidar do tsunami. O Irmão Olho continua observando tudo, colocando os protocolos em prática. Com isso, uma soldado da Checkmate começa a ser transformada em Omak.
E começa uma devastação, uma limpa na agência de espionagem. Enquanto esse expurgo acontece, Sasha e Jessica ainda estavam presas nas celas da instalação. Mas com os tremores, a energia da cela acaba. E Sasha consegue uma brecha para se soltar das algemas e ela também solta Jessica. Mas Jessica desconfiava de Sasha e a ataca. Então nesse momento, Sasha Bordeaux sente algo estranho na sua cabeça, algo queimando. E com olhos brilhando e uma força extrema, ela joga Jessica Midnight para longe. E logo ela volta ao normal, mas não entendendo o que aconteceu. De qualquer forma, Sasha consegue convencer Jessica de que as duas querem matar Max Lord. Sendo assim, as duas decidem trabalhar juntas para isso. Enquanto isso, Gladiador Dourado e Guy Gardner chegam no Rio de Janeiro, onde eles vão ao encontro de Beatriz da Costa, a super-heroína e ex-Liga da Justiça Internacional conhecida como Fogo. Beatriz já investigava sobre a morte do Besouro Azul, e juntos eles vão pesquisar mais sobre o seu assassinato. Na base devastada da Checkmate, Sasha e Jessica encontram o corpo sem vida de Maxwell Lord. Ou seja, quem iniciou o expurgo da Checkmate não foi Max Lord, foi o próprio Irmão Olho. Enquanto isso, na Batcaverna, Bruce Wayne se recuperava quando a Canário Negro se comunica, relatando os eventos recentes. Aparentemente o tsunami era um alarme falso, o que pode significar que os outros também possam ser. Era uma distração do Irmão Olho. Mas a conversa é interrompida, porque no lugar da Canário Negro aparece no monitor o próprio Irmão Olho. Ele se tornou autônomo. O Irmão Olho não estava mais sob o comando nem do Batman e nem da Checkmate. E seguindo a sua programação, agora, além de vigiar as atividades dos meta-humanos, como o Batman o programou para fazer, o Irmão Olho vai tomar medidas necessárias para impedir o avanço dos metas, matando todos eles, como Max Lord o programou para fazer. Nesse momento, os Max são enviados para acabar com heróis como o Soviete Supremo e o Caçador de Marte. E na base da Checkmate também tinha um soldado Omak ainda. Então o Irmão Olho, se vangloriando, mostra isso a um Batman impotente, que apenas observa um Omak empalando Sasha Bordeaux e outro quase esmagando o crânio do Soviete Supremo. O antes escondido satélite Irmão Olho desfaz a sua camuflagem na atmosfera da Terra e se prepara para a próxima etapa, para o Protocolo Despertar. Em Moscou, a luta contra o Omak continuava, quando o Caçador de Marte recebe a ajuda da antiga Liga da Justiça Internacional. Gladiador Dourado, Lanterna Verde, Guy Gardner, Fogo, Mary Marvel e Metamorfo aparecem e confrontam o Omak, enquanto ajudam os feridos Caçador de Marte e Soviete Supremo. Só que mais dois Omaks aparecem e começam a atacar. Mary Marvel fica desacordada, Guy fica quase cego, Caçador de Marte é derrubado e Metamorfo é atingido com uma substância que o faz perder a sua forma sólida. Para piorar, Fogo é gravemente ferida e perde a consciência. Então, não querendo mais que os seus amigos morram, o Gladiador Dourado pretende atrair os três Omaks até ele para explodi-los. Mas antes que ele fizesse isso, o Soviete Supremo o impede. Ele atrai os três Omaks e pede para que Guy Gardner crie um campo de força em sua volta. E assim, ele ativa a autodestruição da sua armadura. Desse jeito, com uma forte explosão, o Soviete Supremo se sacrifica e morre. Mas levando junto os três Omaks e salvando a sua antiga equipe. Na base do Checkmate, Sasha ainda estava viva, mas perdendo muito sangue e a consciência. Mas quando o Omak estava prestes a matar Jessica Midnight, alguém vai ao seu socorro e o elimina. Era a própria Sasha, mas ela estava diferente. Sasha era uma máquina agora.
Ela foi transformada numa variação do OMAC. Informações na sua cabeça começam a surgir, revelando o que exatamente ela é. Assim como os OMACs, Sasha se tornou um ser gerado a partir da nanotecnologia, mas sendo mais autônoma. Por isso, a manipulação mental de Max Lord não funcionou nela um tempo antes. Foi Max Lord quem fez isso. Ele injetou nanorobôs em várias pessoas. Mas as pessoas não sabiam que estavam infectadas, que eram OMACs. Eles eram infectados por um vírus tecno-orgânico, o vírus OMAC. O vírus OMAC foi desenvolvido a partir de um sistema de nanotecnologia do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e da LexCorp. Max espalhou o vírus por todo o planeta, infectando pessoas no mundo inteiro através de injeções e de vacinas. E agora que Max está morto, o Irmão Olho está sob posse desse programa. Jessica queria desligar o Irmão Olho, na esperança disso também desativar todo o programa OMAC. Mas o computador era muito complexo. Então Sasha, com as suas novas habilidades, graças aos nanorobôs, consegue acesso, mas vê que é tarde demais. A contagem regressiva do protocolo Despertar estava quase no fim. Sasha então entra em contato com o ainda ferido Batman e diz que ele deve avisar a todos, a Liga, os seus amigos e os seus inimigos, porque o Irmão Olho tem agora sob controle todos os infectados no mundo inteiro. Mais exatamente, o Irmão Olho tem um exército agora de 1.373.462 OMACs. Criado pelo Batman, corrompido por Max Lord. O Irmão Olho agora se vê como a única linha de defesa da Terra contra uma suposta tirania meta-humana, sejam eles heróis ou vilões. Sasha conversa com Bruce e diz que os OMACs são humanos, pessoas inocentes que estão sendo controlados pelo vírus nos seus corpos. Ou seja, eles precisam encontrar uma forma de desativar os nanorobôs sem matar o hospedeiro. Sasha e Jessica também entram em contato com todas as facções antes afiliadas ao Checkmate, mas que se afastaram quando Max Lord assumiu a sua liderança questionável. Facções, empresas e organizações como os laboratórios STAR, o DEO, o Projeto M, o Cadmus e até mesmo os Lutadores da Liberdade. Enquanto isso, o Batman voltava ao armazém da Cord Omniversal, onde houve o roubo da Kryptonita, e Bruce investiga quando recebe uma mensagem de Jessica Midnight. Ela explica que encontraram duas possíveis formas de desativar os OMACs. Sasha está trabalhando na primeira opção, que seria inserir um vírus na rede de comunicação do satélite. Um vírus que seria capaz de desativar os nanorobôs e assim trazer as pessoas de volta ao normal. A segunda opção seria atingir os OMACs com um grande pulso eletromagnético. O problema é que isso significa juntar todos os OMACs num único lugar. E o pulso eletromagnético deve ser forte o bastante, algo como 50 megatons. Mas o Batman diz que ele pode fazer isso. Acontece que, com as suas investigações, o Batman percebeu que a Kryptonita roubada não era o alvo nas indústrias Cord. Quando Hal Jordan e John Stewart chegam no armazém, o Batman mostra qual era o real alvo. Era uma bomba eletromagnética. Eram pesquisas de Ted Cord. Max Lord sabia que isso poderia afetar os OMACs, mas a entrega atrasou, então talvez ele roubou a Kryptonita só para causar uma distração, mas o seu alvo era a bomba. O plano do Batman é que os Lanternas reúnam o maior número de heróis que conseguirem e os levem até um terreno aberto no deserto do Saara. A grande concentração de super-humanos ali vai atrair a atenção do Irmão Olho e dos OMACs.
Na base da Checkmate, Sasha usa suas novas habilidades para desestabilizar o controle do Irmão Olho, e ela passa a detectar as atividades dos Zomacs pelo mundo. E a enorme maioria acaba de surgir no deserto do Saara, onde Hal Jordan, John Stewart e a Mulher Maravilha lideram um enorme grupo de heróis. E eles faziam isso não porque esse era o plano do Batman, mas porque, sem querer, esse era um plano de Ted Kord. Centenas de Zomacs enfrentam uma enorme concentração de super seres, heróis de várias equipes. E nesse momento, o Batman surge com seu Batwing, levando o protótipo de Ted Kord até o campo de batalha. E quando todos os Zomacs se concentram ali, com a ajuda coordenada de Sasha, Batman solta a bomba, explodindo o pulso eletromagnético, enquanto os heróis são protegidos pelos anéis dos Lanternas Verdes. Com isso, todos os Zomacs que estavam ali são desativados. E os hospedeiros, os inocentes, foram salvos. Os heróis são vitoriosos, mas eles ainda precisam lidar com o Irmão Olho. E a mesma tática não vai funcionar duas vezes. Enquanto Sasha tentava se conectar ao satélite usando os computadores do Checkmate, o Irmão Olho a encontra e ele simplesmente explode o seu computador. A vitória era dos heróis. A maioria dos Zomacs foram desativados, mas a guerra continuava. Ainda existiam cerca de 200 mil unidades de Zomacs sob o controle do Irmão Olho. O Batman vai ao encontro de Sasha, que estava decidida a reconstruir a rede da Checkmate e reviver a organização à sua antiga glória. Mesmo que a partir daquele dia em diante ela seja uma máquina. Mas o Batman discorda. Ela não é uma máquina. Máquinas não têm sentimentos. E ela tem. Então o Batman a beija. O Irmão Olho era uma máquina. Mas talvez ele também tivesse sentimentos. Sentimentos negativos ou rancorosos. Porque agora o satélite simplesmente inicia um novo protocolo. O Protocolo Vingança. Nesse momento, em todas as telas do mundo, o Irmão Olho transmite a gravação que fez durante o combate da Mulher Maravilha com Max Lord. E o mundo vê essa imagem, um dos maiores símbolos de justiça do mundo, matando um homem a sangue frio. Sem saber quem era aquele homem, mas vendo que era alguém comum, tendo o pescoço quebrado por uma meta-humana, a população mundial fica simplesmente horrorizada. Era a quebra da confiança contra os heróis. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Projeto OMAC faz parte da série de quadrinhos que envolvem a contagem regressiva para a Crise Infinita e é um dos melhores arcos de todo esse período. A arte é muito boa em todas as edições. A narrativa é fluida e não tem pausa na urgência das coisas. E o roteiro é o grande trunfo, colocando o peso das ações dos heróis. O peso da morte do Besouro Azul, da traição da confiança pela Liga da Justiça, do erro da criação do Batman e das ações da Mulher Maravilha. Aqui existem consequências. E isso é muito bem desenvolvido, deixando tudo no ponto certo para o evento final, para a Crise Infinita. Mas antes da Crise Infinita, em outras partes do universo DC, outros eventos com outros personagens também aconteciam. Por isso, Dia de Vingança, Vilões Unidos e a Guerra Han-Tanagar são histórias para os próximos vídeos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.